Boa noite, Brasil! 2 de setembro de 2015. Esta é a primeira aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Tá certo? Hoje aqui em Londrina, né, um dia muito quente, né, para agraciar a nossa aula. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Paulo Nishitani. Tá? Quando comecei a dar essa disciplina, já faz o quê? 37 anos já, né? Para vocês terem uma noção, eu acho que instalei o modem para Dom Pedro II. Eu acho que foi isso a história. Mais ou menos aí, tá? É uma coisa meio antiga já, né? Nessa disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores, a gente vai ter 4 teleaulas, tá, gente? Sendo que a primeira e segunda aula, né, primeiro e segundo encontro, a gente vai falar sobre comunicação de dados. E a terceira e quarta aula, a gente vai falar especificamente sobre redes de computadores. Mas por que essa segmentação, né? Porque, na verdade, historicamente, é assim que aconteceu, né? Primeiro surgiram as teorias, né, e as técnicas de comunicação de dados, tá? Para, num segundo momento, né, aproveitando tudo aquilo que já existia, né, foram inventados equipamentos, modems, enfim, uma série de equipamentos possibilitando a interconexão de sistemas, né? Aí já tem um segundo momento, né, uma segunda disciplina que se chama redes de computadores, tá? Essa é a ordem mesmo. Tem algumas escolas que preferem juntar as duas disciplinas, né, no mesmo conteúdo. Tá, nós estamos numa mesma disciplina, porém a gente vai segmentar o conteúdo ficando bem claro que uma coisa é comunicação de dados e depois surgiram as redes de computadores, tá? As primeiras redes de computadores que surgiram na face da Terra não são as mesmas redes que nós temos hoje, né? As primeiras redes foram aquelas que interligavam equipamentos de grande porte, né? Os tais mainframes, computadores de grande porte, conectados via ligação telefônica, né, a 600 bits por segundo. Né? Quando eu iniciei nessa atividade em 1978, a velocidade de transmissão era em torno de 600 bits por segundo, né, que era uma velocidade espantosa já. Já passamos para 1.200, em seguida, já imediatamente, 2, 3 anos depois, a 9.600 bits por segundo, que era uma velocidade espantosa, atendia com sobras, né, as necessidades da época. Tá? Isso tudo via linha de transmissão específica de dados, né, as tais linhas da Embratel, enfim, das concessionárias, né, eram linhas caríssimas, né, e também algumas aplicações específicas, pouquíssimas, via linha de comunicação de dados mesmo, linha telefônica. Tá? Antes de iniciar o processo, eu gostaria de descrever, de falar, né, quem está colaborando com a nossa aula de hoje. Nossa diretora de imagem, né, a Mariana, nossa operadora estreante aqui, nossa colega, Jaqueline, né, o tradutor de Libras, o Claudinei, e a nossa tutora eletrônica, Fabiane, que está lá dentro. Tá? Vamos apresentar agora alguns livros, né, que nós temos de comunicação de dados e redes de computadores. No primeiro slide, a gente vai ver aí, esse primeiro livro aí do Comer, esse livro marrom, ele descreve os equipamentos, né, propriamente ditos, e os protocolos que fazem parte de uma rede que utiliza a pilha de protocolos TCP/IP. Tá? Durante o curso a gente vai ver que TCP/IP, ou TCP/IP, ele na verdade é um conjunto de protocolos. Ao mesmo tempo, TCP/IP também é um modelo, que por sua vez também é uma arquitetura. E isoladamente, os dois são 2 protocolos poderosíssimos, né? O TCP e o IP.
TCP cuidando mais da transmissão e o IP cuidando mais do endereçamento, tá? Esse livro é muito bom, é recente, recomendo. O segundo livro, à direita, é o famoso Redes de Computadores, do Andrew Tannenbaum. É uma bíblia de redes de computadores, né? Isso é um livro de cabeceira, tá? O famosíssimo livro Redes de Computadores, onde o autor descreve em 8 capítulos, né, toda a estrutura de uma rede, passando pelos 7 camadas do modelo OSI. Tá? Na introdução ele faz uma crítica, né, e uma comparação entre os modelos. Tá? Notadamente no modelo OSI, ele faz uma crítica que daqui 2 aulas eu vou trazer o livro e mostrar para vocês por que o modelo OSI, né, não pegou no mercado. Tá? O modelo mais conhecido e utilizado em redes é o modelo TCP/IP. Claro que em função do quê? Da internet. Tá? Surgiu a internet, o modelo TCP/IP subiu junto. Né? Já o modelo OSI ficou um modelo praticamente totalmente acadêmico, né? E associado a alguns padrões que nós veremos no transcorrer das aulas. O terceiro livro aí da primeira fila é o Comunicação de Dados. Tá? Esse livro é muito bom, é de um americano. Ele descreve toda a teoria de comunicação de dados, né? Desde a teoria da telefonia, enfim, da multiplexação, passando por todos os princípios de comunicação de dados. A gente vai praticamente falar da maioria deles nas nossas 2 primeiras teleaulas, tá? Claro que rapidamente, né, gente? Porque não há tempo hábil para isso, né? São 4 encontros de 90 minutos para falar sobre comunicação de dados e redes. Na sua amplitude seria praticamente impossível, né? Mesmo porque, gente, redes de computadores hoje é um curso superior, é uma especialização, é um mestrado e é um doutorado já. Tamanha a especialização que a TI, né, pratica hoje em dia. Assim como a medicina, né, antigamente a medicina era mais genérica, né, mais geral, né, e passou a se especializar. Né? Hoje em dia quem cuida do olho, cuida do olho. E quem cuida do osso, cuida do osso. Aqui não, aqui também. Aqui a gente cuida de redes, né? E o quarto livro aí embaixo, esse livro é até meio histórico, né? Porque mais ou menos em 1990, um engenheiro da rede, chamado Fábio Montoro, ele teve a ideia, né, de escrever um livro, só que não havia editora para patrociná-lo, né? O que ele fez? Ele mesmo teve a iniciativa de mandar imprimir esse livro aí, por conta própria, né? E vender em todo o território nacional via correspondência. Você fazia um depósito e ele mandava o livro. Ele é um estudo aprofundado sobre o equipamento chamado modem, que a gente vai estudar nas 2 primeiras aulas. Tá? No segundo slide, a gente vê aí mais alguns livros. Esse primeiro, Redes de Computadores, é um livro bastante atual, né? Dando uma abordagem mais no sentido de descrever as aplicações atuais. Né? O segundo livro, aí, o de capa preta, é a Internet e seus protocolos, onde o autor descreve minuciosamente, né, as particularidades dos protocolos que são envolvidos na internet. São 2 livros bem recentes. Esse terceiro livro, já de 1900, e tem alguns anos já, 1993, é muito bom. Apesar de ser um pouco ultrapassado, a teoria ainda persiste, né, gente? A comunicação de dados não muda ao longo do tempo, né? O que muda é a implementação da tecnologia. Então, nesse livro aí, ele descreve toda a teoria, né, com um linguajar mais próximo, não muito técnico,
descrevendo a comunicação de dados. O quarto livro aí embaixo, ele fala mais de equipamentos. O quinto, ele fala das aplicações, né, de comunicação de dados dentro de telecomunicações. Passando para o próximo, aí nós temos mais 5 livros. O primeiro, excelente livro, onde junta a teoria de comunicação de dados e de redes de computadores. O segundo livro é de um autor que já escreveu mais de 17 livros, né? Ele começou como técnico de eletrônica, enfim, o Gabriel Torres. Ele escreveu uma série de livros de redes, de microcomputadores, enfim, né? De equipamentos. O terceiro livro, esse aí também é um livro histórico no Brasil, né? De Jorge Luiz da Silveira. Ele descreve toda a passagem, a teoria de comunicação de dados e sistemas de teleprocessamento. A gente vai estudar o que vem a ser esse teleprocessamento hoje, tá? Que é o TP, teleprocessamento. No início dos tempos, a gente chamava de transmissão de dados, comunicação de dados. Aí passou a ser chamado teleprocessamento, né? Hoje em dia, esse termo teleprocessamento está praticamente em desuso, né? A gente fala mais em TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. O C acabou virando, né, uma terceira sigla inicial, né, dentro dessa teoria, né? Ou seja, Tecnologia da Informação e Comunicação. Aí é que a gente entra, né? Esse quarto livro, Impérios Acidentais, é um livro que conta a história, a passagem daqueles principais, né, atores da história, né? Dos personagens da história da informática ou de TI, né? Contando toda a parte de desenvolvimento, enfim, a história mesmo, né, de Bill Gates, enfim, todo esse pessoal aí. É um livro bastante interessante. A Bíblia de TCP/IP contando detalhadamente cada protocolo, tá? E aí, mais alguns livros, só para vocês se familiarizarem. O primeiro aí é um livro de bolso, onde você tem uma rápida consulta dos equipamentos envolvidos em redes. O segundo já é bem detalhado, ele entra na estrutura de um equipamento chamado modem. O terceiro livro aí, TCP/IP, bastante interessante, é um livro de bolso, finíssimo, porém ele explica com muita clareza e objetividade os protocolos, né? A questão do MAC address, da segmentação, tudo isso é explicado nesse livro. O livro de baixo, protocolos, esse já não digo que é centenário porque a rede não é centenária, mas é um livro bastante antigo que conta a conectividade dos equipamentos de redes aos mainframes IBM, aos computadores IBM. Da mesma forma, esse último livro azul, ligação micro-mainframe, ok? Então vamos lá. E aí, acabando a apresentação dos livros, a gente começa a estudar, ter uma rápida passagem da história da comunicação de dados. Vocês sabem que no início, né, gente, a comunicação não tinha nada a ver com a eletricidade. Não existia eletricidade, mas existia comunicação. E a comunicação era feita de que forma? Por fumaça, por espelho, tambor, né? E até a utilização de bandeiras, né? Bandeiras coloridas, enfim, a sinalização que fazia o transmissor se corresponder ao receptor, de alguma forma. Tá certo? Falando em receptor e transmissor, eu queria relembrar de um brinquedinho, que até um professor nosso, colega, o Anderson, ele chamou isso aqui batizou isso aqui de Danet, né? É o transmissor da Danet, e é mesmo, Danet, né? Esse aqui é um brinquedinho que provavelmente vocês tenham feito quando mais jovens, né, mais crianças. Eu fazia com latinha de massa tomate, né? Apesar que a latinha é menos sensível, essa aqui é mais sensível. Que é um brinquedinho bastante inocente, mas que tem os 5 elementos da comunicação de dados estão presentes nesse brinquedo aqui. Quais sejam? O transmissor, né? O receptor, aqui o meio de transmissão, né? Portanto, aqui eu tenho já 3 elementos, né, visíveis de comunicação de dados, que é transmissor, receptor e o meio de transmissão, tá? Quais são os 2 elementos aqui não visíveis?
Um deles é a mensagem, né? O que você vai transmitir por aqui. Claro que aqui a mensagem é por voz, né? Mas em comunicação de dados hoje, em redes de computadores, você sabe que a mensagem pode ser de várias formas, né? E o quinto elemento importantíssimo, que não era considerado um dos elementos de comunicação de dados até uma certa época, hoje é um dos mais importantes, é o dito protocolo, né? E a gente vai estudar o que sejam uns protocolos. De antemão, podemos dizer que protocolos nada mais é do que um conjunto de regras, né, que regem essa comunicação aqui, tá certo? Como é que eu utilizo esse equipamento, né? Eu tenho que esticar a linha, né? Quando um fala, o outro escuta. Quando esse aqui fala, esse aqui escuta. Ou os dois podem falar ao mesmo tempo. Como que eles vão se comunicar, né? Tudo isso aí é regido pelo protocolo, né? Que hoje em dia praticamente é um elemento assim essencial, né? O protocolo é essencial. No início dos tempos, quando a IBM inventou os primeiros protocolos, BSC 1, 2, 3, praticamente eram protocolos síncronos já, mas bastante, não digo rudimentares, mas muito básicos, né? Que lá já se falavam nos pacotes, nos caracteres de controle de transmissão, ditos ASCII, ACI, NAC e o ACI, que a gente vai abordar durante a aula, certo? O ACI, que é a ACK, é uma sigla denominada Acknowledgement, que é o reconhecimento positivo, viu, gente? Comunicação de dados, objetivamente, é isso. É comunicação entre duas entidades aqui, transmissor e receptor, utilizando um meio de transmissão, um protocolo, cujo protocolo só tem que fazer três coisas: confirmar o recebimento do pacote, negar a recepção do pacote ou aguardar que esse pacote, né, seja respondido ou não, ou seja, a confirmação positiva ou não do pacote. Quais são esses três caracteres? É o ACI, que é o Acknowledgement, o NAC, que é o Negative Acknowledgement, ou reconhecimento negativo, e finalmente o WAC, que é Wait Acknowledgement, ou seja, aguarde a confirmação. Tá? Comunicação de dados é simplesmente isso. Passando para frente, a gente vai ver aí na história que em 1753, na Escócia, um inventor suíço, olha só, em 1753, muitos anos atrás, né? Já um inventor suíço já estava pensando, né, em inventar um equipamento que tivesse 26 fios paralelos entre duas cidades. Para quê? Para transmitir dados. Mas de que forma e por quê? Ele queria que cada letra do alfabeto trafegasse por um fio específico, né? Já que o alfabeto é formado por 26 letras, cada letra teria que trafegar por um fio específico, tá certo? Separadamente. Paralelo, mas inseparado. Tá? É claro que ele pensou em fazer e acabou não fazendo, né? E historicamente isso aí foi ótimo. Só que até hoje ninguém, né? Ninguém conseguiu fazer isso. Você consegue fazer esse paralelismo de transmissão em nível de equipamento, dentro de equipamento, certo? Agora, em nível de transmissão, isso daí é inédito, né? Se alguém tiver uma ideia de projetar esse equipamento, vai ficar super, né, conhecido. Por quê? Vai ser um equipamento que vai transmitir de um ponto A para B, né, utilizando N vias. Tá? Isso até hoje não aconteceu. 1833, um matemático chamado Gauss, que é o mesmo da curva de Gauss, ele projeta um código matriz de 5×5 utilizando 25 letras e J combinado, tentando utilizar a deflexão de agulha para direita e esquerda, tá? De 1 a 5 vezes. Com isso, ele conseguiria simbolizar uma série de caracteres, tá?
Esse princípio aí, de certa forma, muitos anos depois, foi de certa forma utilizada dentro dos computadores, né? É a questão dos anéis de ferrite, simbolizando 1 ou 0, né? Se o anel estiver deslocado para a direita ou para a esquerda, ela simbolizaria os bits 0 e 1, tá ok? Mais para frente, então, a gente vai só fechando aí a história. Em 1832, Samuel Morse inventa um código chamado Código Morse, tá certo? Onde você tem a representação dos 26 caracteres, das 26 letras, os 10 números, né? 10 dígitos e alguns caracteres de controle. Cada letra, né, representado por um ponto e um espaço, né? A gente chama de mark space, tá? Do inglês. Marca é aquele ponto, espaço é o traço, tá? Através dessa representação, e até hoje é assim dentro do modem, tá? O modem consegue transmitir os caracteres em marca-espaço, tá? Claro que a modulação é muito mais do que isso, que a gente vai ver no transcorrer das aulas, tá? A gente vai conseguir ver que a modulação analógica, né, pega um sinal digital, né, para transmiti-lo num meio analógico, eu preciso o quê? Multiplexar esse sinal, né? De que forma? Mudando a portadora, né, a onda portadora, em uma das 3 características da onda, podendo ser amplitude, fase ou frequência. Tá? Isso aí a gente vai ver mais para frente, as técnicas de modulação de um sinal. Tá? É o que o modem faz. Tá? Ele pega o sinal digital, modula, né, no sentido da transmissão. No sentido da recepção, ele pega aquele sinal analógico e demodula para o sinal digital em bits 1 e 0. Tá? Vamos lá, continuando o slide, para ver o quê? Pode passar para frente, mais um. Agora a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver um rápido vídeo justamente sobre a transmissão via telégrafo. Tá? Vamos ver então. O Código Morse foi criado em 1844 por Samuel Morse. Demorou para que as nações europeias e os Estados Unidos reconhecessem a importância do experimento. Somente uma década depois é que o Código Morse passou a ser utilizado amplamente. No início, as mensagens eram enviadas através de cabos, mas com o desenvolvimento do rádio, as informações cruzavam o mundo sem a ajuda de fios. Navios, trens, aviões se comunicavam utilizando o código Morse. Seu Leonel se lembra muito bem daqueles tempos. A carreira de radiotelegrafista ele iniciou na extinta Companhia Paulista de Trens. E que tipo de mensagem se passava na ferrovia naquela época, seu Leonel? Especialmente telegramas do público, porque os correios eram limitados. Fechava às 18 horas, muito por isso. Então todo o telegrama depois das 18, mas mesmo durante o dia, quem morava mais próximo da estação ia na estação. Então a gente passava os telegramas para o mundo inteiro, viu? Da ferrovia para a aviação. Seu Leonel trabalhou a bordo dos antigos cargueiros DC-3 da Real Transportes Aéreos. Do alto, passava mensagens em código Morse para a torre. Que a bordo é assim, pede plano de voo. Aí quando dá o travesso, chama travesso numa cidade, a gente dava a hora, porque a FAB dava 3 minutos de prazo para você dizer que cruzou ao local indicado já previamente estipulado. O código Morse foi amplamente utilizado pela navegação marítima, pela aviação e pela ferrovia. Mas hoje tudo acabou. Tanto que a velha casa de telegrafia hoje está assim, completamente abandonada e pichada. Mas nem por isso o código Morse deixou de existir, graças aos radioamadores. Luiz é radiotelegrafista de profissão. Funcionário da FUNAI, passava via código as informações das tribos para as centrais do órgão.
Não faz muito tempo que a FUNAI deixou de utilizar o código Morse para transmitir informações. Em 1998, quando garimpeiros invadiram uma reserva Yanomami, seu Luiz foi chamado para transmitir informações via rádio. No local não havia telefone, muito menos aparelho celular. Havia necessidade do sigilo, de dificultar ao máximo que as informações chegassem aos garimpeiros, que também espionavam o serviço da FUNAI, que estava ali na ocasião, na Operação Yanomami, e nós trabalhamos para que os garimpeiros saíssem da área indígena. O que era profissão, hoje virou hobby. Seu Leonel e seu Luiz fazem parte de um seleto grupo de brasileiros que lutam para evitar que o código Morse seja esquecido. O código Morse não pode morrer, né, seu Luiz? Não vai morrer nunca. Então, pessoal, esse vídeo demonstra esse equipamento, né, chamado telégrafo, tá certo? Que utiliza o código Morse, né, que utiliza marca e espaço. Né? Marca é o ponto, espaço é o traço. Essa tecnologia, né, depois empregada nos modems, da mesma forma, marca e espaço, tá certo? Através da multiplexação. Seguindo aqui com a história, a gente vai terminar a questão, a parte da história de comunicação de dados. Vamos lá para o slide para demonstrar então que em 1844, então, o Samuel Morse ele faz a primeira experiência e transmite, né, de Washington a Baltimore a mensagem Deus seja louvado. Tá? Em 1866, o telégrafo então conecta as nações do mundo, né? Com a instalação de cabos transatlânticos. A gente vai até ver mais para frente uma imagem, uma pintura, né? Na verdade não existia foto ainda na época. Pintura do que seria aí essa instalação de cabo transatlântico, né? A passagem do cabo transatlântico. 1876, aí tem um fato histórico de grande relevância em comunicação de dados, que é o surgimento da telefonia, ou do telefone. Né? Alexander Graham Bell, né, inventa este equipamento chamado telefone. Né? Há uma certa controvérsia até hoje, né, dizendo que teve um outro, digamos, personagem da história, né, que patenteou também o invento do telefone. Então, há uma certa controvérsia, mas aí a história acabou, né, ficando com os créditos para o Graham Bell, tá certo? Um ano depois, em 1877, um tecnocrata brasileiro, né, que hoje, se ele estivesse vivo, esse país talvez estaria numa outra situação, chamado Dom Pedro II, né? Era um cara muito desenvolvido para a época dele, para aquela época. Né? Tanto é verdade que ele acabou trazendo o quê? A locomotiva, trouxe uma série de tecnologias e trouxe um ano depois do invento do telefone, já trouxe o telefone para o Brasil, né? Fazendo uma conexão, né, entre São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e já até Petrópolis, onde ele passava as suas férias, né? Tanto é que a cidade se chamou, hoje chama Petrópolis, né? Em função até da presença dele na história, tá certo? Então, Dom Pedro II, se estivesse hoje, né, certamente a gente já teria uma televisão digital de última geração, né? Quem sabe aí uma telefonia celular de 4G mesmo, né? Não
um 3G embutido aí, seria 4G mesmo, tá certo? E outras tecnologias. Lembrando, eu gostaria de lembrar um fato aí, nas 4 teleaulas, eu não tinha programado isso, tá? Mas em função de algumas necessidades, nós vamos ter que fazer 2 paradinhas, 2 paradas, 2 intervalos para dúvidas. Eu gosto mais que a perguntas vá surgindo ao longo da aula, tá? Que a minha ideia assim, pergunta, dúvida é igual espirro, né? Surgiu, tem que ser na hora, não pode deixar para depois. Mas enfim, a gente vai ter 2 paradinhas de 2 minutos para dúvidas. E nesse momento, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, passa aí, né? Que a gente vai discutir o assunto. Tá certo? Então, continuando ali no slide, a gente vai falar, fechando a história ali, Graham Bell, então, derramou ácido na sua calça e chama o seu assessor, né? Mr. Watson, come here, né? I want you. Então, quer dizer, e o Watson, do outro lado, escuta isso aí, a mensagem, né? Imagina para a época, gente, o espanto que não foi isso aí, né? E um ano depois, ou seja, 1878, o outro personagem da história, Hughes, né, patenteou o microfone de carvão, que é o princípio hoje da utilização da telefonia, tá certo? 1879 já tem a proposta, né, da mesa telefônica, tá? A mesa telefônica é aquela mesa onde você tem uma linha de transmissão, outra de recepção, uma de reserva, né, para cada linha vertical, tá? Me lembro que, não que eu seja tão velho assim, mas no Brasil essa mesa telefônica foi utilizada até 1980, ainda tinha mesa telefônica, 1990. Me lembro até que, acho que ainda tem, em São Paulo, na Avenida São João, tem 2 hotéis lá, um é o Broadway, o outro é o Central. Esses 2 hotéis têm na recepção a mesa telefônica, onde a recepcionista, ao receber a ligação externa, ela faz um jampeamento da ligação. Ele pega um cabinho, né, de telefone, cabinho telefônico, que a gente chama de jack, e ele conecta a transmissão de um com a recepção do quarto onde o hóspede está, né? Acredito que deva lá estar. O dia que eu for para lá, eu quero dar uma passada lá para ver se ainda a mesa telefônica está lá ainda. 1880, Ericsson fabrica os primeiros aparelhos telefônicos. 1883, o mesmo Ericsson instala uma central telefônica. 1885, foi criada a empresa telefônica americana AT&T, né? American Telephone and Telegraphic. 1888, começa então a fabricação em série das mesas telefônicas de cordão. Em 1891 é patenteada a central eletromecânica, que foi utilizada até alguns anos atrás, hein? Tem algumas centrais que eram ainda eletromecânicas. Aqui em Londrina mesmo, né? Há uns 30 anos, 30, 40 anos atrás, a central era eletromecânica. Aí passou a ser digital, né? Dando uma série de facilidades, né, de controle e de aplicações, né, dentro de uma empresa de telefonia. Tá certo? Eu gosto de dizer, né, principalmente na área de TI, na área de redes também, que a maioria dos inventos, né, os equipamentos, softwares, enfim, na nossa área, quando não foi inventado pela Xerox, foi inventado pela IBM. Pode observar, tá? A maioria dos inventos. Vamos começar aí pelo equipamento chamado mouse, por exemplo. O mouse foi inventado pela Xerox, né? Claro que não é bem esse mouse que a gente usa atualmente. É um mouse tipo mousepad, né? O microcomputador foi inventado por quem? O dito Altair, né? Inventado pela Xerox. O Windows, né? Não Windows, Windows, que é a janela, a forma de você interagir, né? Do homem interagir com a máquina. Quem inventou? Foi a Xerox. E assim foi, né?
A placa de rede, chamada Ethernet, foi inventada por quem? É acreditado a Xerox, mas quem inventou mesmo era um funcionário da Xerox, chamado Bob Metcalfe, ou Robert Metcalfe, né? Que ele passava as férias no Havaí, em 1973, passava as férias no Havaí e, junto com um casal de amigos, esse casal de amigos acabou levando um equipamento portátil de computação, tipo um notebook, né, da época, e eles precisavam se comunicar. Como a Havaí é uma série de montanhas dentro do arquipélago, a comunicação era bastante difícil. Então ele se propôs a ajudar esse casal de amigos a fazer essa comunicação. Daí pinta a ideia, né, de fazer um equipamento, uma placa, né, para comunicar à distância, né, claro, utilizando o padrão chamado 802.3, com cabeamento já coaxial, né, no início coaxial. Mas então o padrão 802.3, essa placa de rede Ethernet que até hoje é usada, né, claro que não com cabo coaxial, mas com cabo par trançado, principalmente, né, e utilizado por a maioria dos usuários de rede do mundo, né, até hoje, foi inventada então pelo funcionário da Xerox. Já pelo lado da IBM, né, nós temos grandes inventos aí, notadamente na área de equipamentos de grande porte, né, mainframe, protocolos de ambientes de grande porte, né, tudo isso aí, protocolos de redes de comunicação, os primeiros foram da IBM, né. Então, por que isso? Porque são empresas que investiram pesadamente, né, muito dinheiro em pesquisas nessa área, né. A própria Xerox mantinha, hoje em dia, acho que nem deve existir mais, na cidade chamada Palo Alto, na Califórnia, né, onde tem um centro, né, de pesquisa, uma cidade onde tem vários centros de pesquisas das empresas, né. A Xerox tinha o chamado PARC, né, que é Palo Alto Research Center, né, que é um centro de pesquisas, enfim, na área de TI. Tá certo? A Microsoft também está presente, enfim, uma série de empresas. Passando ali então, seguindo, fechando para o próximo. Aí está aquela história que a gente contou, né? Que é a passagem do cabo transatlântico, onde você, de um lado, né, passando lá pelos Estados Unidos, e até a Europa, né, trafegando e mandando um cabo transatlântico por navio, né, e chega num certo local, né, do oceano lá, há uma emenda, onde você fazia conexão desses cabos transatlânticos. Tá certo? Já temos dúvidas aí, eu vou deixar para o momento de dúvida, apesar de eu ter falado lá no momento de dúvida a gente vai, né, naqueles 2 minutinhos de intervalo. Tá ok? Vamos passar para o... Aí, ó. Essa foto aí, tá? Eu coloquei aí porque eu achei interessante, né? Uma solução bastante prática, de fácil aplicação, útil, né? E rudimentar, de alguma certa maneira, né? Isso aí foi em 2011, quando eu fui assistir o desastre do Santos Futebol Clube no Japão, quando o Santos perdeu de 4-0 quem que era mesmo? Barcelona, né? Aquele desastre, quando o Neymar ainda jogava pelo Santos. Eu fui lá assistir, aí eu fiquei lá, no hotel tinha esse equipamento lá, na recepção. Eu falei, uai, o que é isso aí, né? É um microcomputador com teclado simples, do lado uma caixinha. Parece um modem ali de pé, né, na vertical. O que é isso aí, né? Para que serve esse negócio aí? Bom, já tem uma dica, né? Tem a tela do Google ali presente, né? O que é isso aí? Nada mais é do que um microcomputador com teclado especial, com caracteres alfabéticos e japoneses, né? E do lado um tipo do moedeiro.
De tal forma que, ao inserir uma moeda de 100 ienes, né? 100 ienes daria hoje o quê? 2,50 mais ou menos. Você tem direito a 15 minutos de conexão à internet. Tá? Nesse equipamento aí. Tá certo? Nessa época eu já trabalhava aqui e na coligada aqui da Pitágoras. Eu fui mandar um e-mail para o coordenador da Pitágoras. Aí, esse equipamento aí. E inadvertidamente eu escrevi, né, a resposta para ele por e-mail e apertei aquela tecla, a segunda tecla da direita para a esquerda, depois do espacejador ali, espaçamento. O que aconteceu? Traduziu tudo para japonês. Olha só, né? Eu entendia, mas e o meu coordenador? Nada, né? Aí eu já chamei a recepcionista lá, simplesmente me orientou para que apertasse outra vez. Pronto, já voltou para caracteres alfabéticos, resolveu a história. Mas era isso aí. Histórias à parte, né? Vamos prosseguir com a teoria de comunicação. Vamos lá para frente. E aí, agora vem uma definição importante, que surgiu mais ou menos no início da década dos anos 80, que é teleprocessamento. E essa palavra, gente, né, é um acrônimo, tá? Quer dizer acrônimo? Acrônimo é uma palavra formada por duas outras, que é telecomunicações e processamento de dados, tá? É uma palavra hoje de domínio público, porém na época era de propriedade da IBM, tá? Surgiu em função do quê? Da necessidade de compartilhamento dos recursos, né? Que eram caros, tá, gente? Imagine um computador de grande porte ali, você tendo que compartilhar esses recursos. De que maneira que você ia fazer? Utilizando uma linha telefônica na época, né? Recursos de telecomunicações. Aí ficou, então, o termo teleprocessamento, tá? E aí tem uma hierarquia, né? A gente, quando estuda redes, na verdade, a gente está estudando alguma coisa associada historicamente a telecomunicações. Abaixo dela nós temos uma série de teles, né? Teleprocessamento, telefonia, telegrafia, tem a televisão, tem várias teles, né? Tele, o que é? Distância, né? Fonia, voz à distância. Grafia, escrita à distância. E assim vai, né? Televisão, visão é imagem à distância. Teleprocessamento é o processamento de dados à distância. E dentro de teleprocessamento, hoje em dia, praticamente, a gente passou, né, exclusivamente a estudar redes de computadores. E aí, vou fazer uma rápida passagem nesses fatos históricos, só para, né, a gente ter uma noção do que cada coisa aconteceu em cada década em teleprocessamento. Nos anos 50, o que a gente pode dar ênfase, né, é a questão da aplicação do processamento de dados da área comercial, isso nos Estados Unidos, tá? Claro que no Brasil existia um gap, um atraso, aí um intervalo, na época de uns 10, 15 anos, né? Tudo que se lançava lá chegava aqui 15, 20 anos depois, né? A tecnologia. Hoje não, né? Hoje surgiu, você já vai lá no Paraguai e compra, né? Passa para o segundo, nos anos 60. Ainda nos anos 50, né? Caracteriza-se outro fato interessante, é o processamento em lotes, né? Ou seja, o processamento em batch. O que é o processamento em batch? É quando você vai juntando os dados de entrada por um certo tempo, né? E atualiza num processamento num determinado momento. Tá certo? Isso era característico dos anos 50 nos Estados Unidos. E no Brasil, nos anos 70, ainda o processamento era em batch. Tá? Os grandes bancos ainda mantinham os seus CPDs com processamento batch. Mas por que processamento? É porque é o seguinte, os bancos, né, cada agência era offline ainda, né, os documentos todos eles eram em forma de papel ainda, formulários, né, a agência trabalhava num certo período e toda essa papelada à noite era digitada e na madrugada era processada num processamento chamado processamento em lote ou processamento em batch. Esses dados eram atualizados e disponibilizados em relatórios impressos no dia seguinte. Vamos passar? Nos anos 60, né,
caracteriza, principalmente no Brasil, né, o crescimento dos CPDs. O que é o CPD? Ali está em minúsculo, mas poderia estar em maiúsculo, que é o CPD, é o Centro de Processamento de Dados, onde eu tenho, no CPD centralizado, a figura da coleta, da verificação do processamento e da distribuição dos dados. Tá? E nessa década, nós já tínhamos o computador de segunda geração com sistema operacional. E nos Estados Unidos já surge o processamento, as primeiras aplicações de processamento online. E nos anos 60 ainda, nós temos efetivamente o início do TP, teleprocessamento. Tá? Nos anos 70, eu já tenho o auge do CPD centralizado, tá? Principalmente no Brasil, quando surgiram os principais CPDs no Brasil, sejam de bancos, né? Sejam de universidades. Né? Quando eu falo anos 70, é bem no início mesmo, 1900, quase no final da década de 60, 68, 69, 70, surgindo os CPDs de grande porte. Universidades, cooperativas, bancos, né? Quando tinha os mainframes. E alguns mini computadores, tá? Alguma coisa de porte bem menor, né? Mas que fazia um processamento adequado. Passando para frente, ainda nós temos, né? Ainda no Brasil, o processamento era em lotes. Tá? Aí tem um fato histórico muito importante, que é o surgimento da arquitetura SNA da IBM. Tá? É o precursor dos protocolos. É uma das primeiras arquiteturas que surge na face da Terra, que é o SNA, Systems Network Architecture. Tá? E no Brasil já tinha a figura do malote e dos relatórios impressos. Passando para frente, anos 80. O que a gente pode destacar aí é a questão da lei da informática, tá? Principalmente em 84, quando a gente tinha ainda a questão da preservação, né? Da questão da reserva de mercado, só podia entrar equipamentos com tarifação pesada, né? Em 84 tinha a lei da informática que falava dos joint ventures, né, onde empresas podiam se associar a empresas estrangeiras, visando o quê? A fabricação de equipamentos, né, de novas tecnologias. A ideia era boa, né? Qual que era a ideia do governo? Era fazer com que o país se desenvolvesse tecnologicamente com as próprias pernas, né? Mas não precisa nem falar que não deu certo, né? Passa para frente, aí surgiram as primeiras redes locais, né, em 80, e nos anos 90, né, surgem os equipamentos efetivamente, esses que a gente utiliza atualmente, né? Que são as redes, os equipamentos utilizados em redes LAN, né? Gateway, bridge, router, switch, os principais softwares aplicativos, né? Os principais sistemas operacionais de redes, enfim. Surge também a internet, né, no mercado em 1995 e as aplicações de ISDN, que são voz, dados e imagem. Tá? E no novo milênio, finalmente, acabando com a história, nós temos o B2B, né? Business to Business, e o e-business. Tá? Business to business é a questão do convênio, né, da associação entre duas empresas. Tá? E business é a questão dos negócios feitos via... aí nós temos o e-commerce também, né? E a aplicação de voz, dados e imagem em banda larga. Tá? A gente vai fazer um pequeno intervalo de 2 minutos e a gente retorna, tá, com as dúvidas surgidas até o momento, ok? 2 minutinhos de intervalo.
Então, pessoal, surgiram algumas dúvidas, né? De Barreiras, na Bahia, né? A pergunta é sobre Nikola Tesla, né? Esse personagem da nossa história, né? Que muito contribuiu. Ele era um engenheiro eletricista, engenheiro elétrico, né? Na verdade, e físico também, que inclusive passou um filme, eu assisti há algum tempo atrás, e o que se destaca, a contribuição que ele trouxe é a questão do eletromagnetismo. Ele foi o precursor no estudo do eletromagnetismo, né? E o eletromagnetismo tem tudo a ver com, né, os princípios da transmissão de dados, tá certo? Através disso aí, ele acabou se associando numa empresa lá e, enfim, é uma história bonita nessa parte de... né? Santa Luz, na Bahia, qual a camada do modelo TCP/IP que permite que a informação atravesse transparentemente redes físicas diferentes? Muito bem. Quando se entende que redes físicas diferentes, também entende-se que as redes sejam diferentes logicamente, tá? Ou seja, utilizam padrões e protocolos diferentes. Tá? Para juntar dois tipos de tecnologias diferentes, nós temos que ter um equipamento chamado gateway, né? Que no ambiente na plataforma de computadores de grande porte, por exemplo, é muito utilizado, né? O gateway. Principalmente porque os computadores IBM são os de grande porte, os ditos mainframes, eles são proprietários, né? Só a IBM, no campo de equipamentos de grande porte, eles fizeram uma arquitetura completamente fechada, né? Só eles se entendem, né? Eles se interpretam. Portanto, na hora que você vai conectar um outro equipamento nesse ambiente, você precisa de um conversor no meio. Esse conversor pode ser simplesmente um conversor concentrador ou pode ser um gateway, que, né, faz a tradução até dos códigos. Porque vocês sabem que o computador IBM de grande porte só entende um código chamado EBCDIC. Né? Um código de 256 caracteres, 8 bits, né? Chamado Extended Binary Code Interchange Digital Code. Não vai traduzir isso aí, porque é besteira, tá? É uma sigla, tá? EBCDIC. E só inteligível e interpretável em computadores IBM. Já os demais computadores, a maioria dos computadores do mundo, entendem o quê? O código ASCII, né? O ASCII já é o American Standard Code Intercode, que se utiliza também 8 bits, né? E para você conectar esses dois equipamentos, eles não se entendem, então precisa de um gateway. Tá? Arapiraca, Alagoas, que tipo de material eram feitos os cabos mostrados na pintura do penúltimo? Isso, não era, claro que não era cabo de fibra ótica, que na época não, né? Simplesmente eram aqueles cabos barrudos, né? Externamente revestidos de borracha mesmo, né? Cujo interior tinha uma série parece esses cabos atuais de telefonia, né? Uma série de fios metálicos, tá? Era isso aí. Uruguaiana, né? O Ricardo, eu acredito que não deva estar mais em Uruguaiana, parece que ele saiu, né? Aliás, uma homenagem para o Rio Grande do Sul. Hoje eu esqueci, na aula que vem, se Deus quiser, não esquecerei, de trazer a bandeira, né, do Rio Grande do Sul aqui na lapela. Eu estive em Rio Grande do Sul mês passado, passando por Porto Alegre. Tive a satisfação, né, de trazer um pin, né, um bottom do estado do Rio Grande do Sul. É um estado que eu estimo bastante, tenho alguns parentes lá, né, e um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul, Bahia, né, Alagoas. Qual o motivo dos modems de internet de escada conectarem mediante um som ruído? Boa. Porque é o seguinte, vocês lembram no começo dos tempos, 1990 e alguma coisa, quando a conexão era feita via linha telefônica, né? Você discava, aí ele fazia um handshaking, uma sequência de treinamento, né? Vejo que nós temos pouco tempo, né? Tem tanto assunto interessante e eu aqui, né, respondendo as perguntas. Mas o handshaking é uma negociação, né, que o modem que transmite faz com o modem que
que recebe, é o handshake, né? Essa negociação ela é feita por ondas eletromagnéticas e por frequência. Esse barulhinho que você cita aí, né, são frequências diferentes de uma portadora, de uma onda chamada portadora. Tá? Uma linha telefônica tem em torno de 800 Hz, a portadora, e aí ele vai variando, vai subindo e descendo. Né? Por isso que aquele barulhinho, né, ele vai aumentando ou diminuindo. Quando ele aumenta, ele fica mais agudo, né, é porque a frequência está subindo. E quando ele fica mais grave é porque a frequência está decrescendo, ok? Pelotas, Rio Grande do Sul, o aluno Leonardo pergunta o que significa o significado do TCP/IP. Muito bem. TCP/IP é o seguinte, ele tem 3 significados, né? TCP/IP pode ser uma arquitetura, pode ser um modelo, aliás, pode ser um padrão também, TCP/IP. E, mais simplificadamente, o TCP/IP é um conjunto de protocolos que fazem parte da pilha de protocolos TCP/IP. Isoladamente, o TCP é um protocolo também e o IP também é. Se Deus quiser, na terceira aula a gente vai falar sobre isso. Tá? Voltando então ao nosso conteúdo, porque, vamos lá. Uma definição sobre tempo de resposta. Tá? Tempo de resposta dentro de teleprocessamento é o tempo, né, necessário para que uma solicitação, né, retorne ao usuário, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, olha. Processamento batch e processamento online, como a gente já citou, né? O processamento batch é aquele cujas informações de entrada, elas são armazenadas ao longo de um tempo e processadas de uma vez, tá? Um exemplo, por exemplo, pode ser um guarda de trânsito com um bloquinho de multa ali, né? Ele vai anotando durante o dia as multas, né? E chega no final do dia ou no final de uma semana, leva esse bloquinho para um CPD ou sei lá, para um computador, né? Dá a entrada a essas multas e processa. Esse é o processamento batch. Já o processamento online, como vocês já sabem, né? Os dados eles são atualizados à medida que eles são coletados. Tá? Por exemplo, a reserva de passagens de uma empresa de transporte aéreo. Né? Vocês imaginam, vocês já devem ter passado isso também, eu passei por isso, né? Por essa dificuldade, uma época em que a passagem de ônibus era vendida, né, 2 vezes. Você ia numa rodoviária, comprava passagem para um determinado local, você sentava numa poltrona, chegava na primeira parada, tinha um outro passageiro que queria sentar na sua poltrona. Por quê? A passagem foi vendida 2 vezes. Né? Não havia a venda online de passagens, que era um tremendo de um transtorno. Né? Hoje em dia, graças a Deus, tudo é online, né, gente? Até os bancos, né? E real time, gente? Real time é quando a resposta àquela requisição que você fez, né, é rápida o suficiente para que você, né, não sinta o tempo de resposta. Por exemplo, desvio de rota de um foguete. A resposta tem que ser imediata, né? Porque se não for, a rota de correção do míssil, por exemplo, pode não causar efeito, né? Claro que nenhum sistema na face da Terra, nem o corpo humano, tem um tempo, um real time 0, né? Mas deve ser próximo, tendendo a 0, tá? Esse tempo. Porque senão o que acontece com esse tempo de resposta, se for muito grande, né? Ele pode ter surpresas desagradáveis. Passando para frente, uma diferença entre o processamento online, né? O online e o real time. Essa frase é histórica, tá, gente? Uma aplicação em tempo real é sempre online, mas o inverso nem sempre é verdadeiro. Tá? Isso com que ele quer dizer com isso? Quer dizer que todo o processamento em tempo real é online. Tá? O que faz o processamento online não ser de tempo real é o tempo de resposta. Tá? Ele pode ter um tempo de resposta acima do desejado, que faz com que o processamento não seja real time.
Já aconteceu, tá? Em aplicações bancárias, por exemplo, tinha uma época que caixa eletrônico, né? Você ia lá, pedia o saldo, o saque, ele levava ali 30 segundos, até 1 minuto para que a resposta retornasse ao equipamento. Isso no começo, né, gente? Começo da década de 80. Nesse tempo surgiam algumas mensagens, né? Propagandas na tela para você ficar se entretendo, né? Durante esse tempo de resposta. Tá? 30 segundos não é mais tempo de resposta, é prazo de entrega hoje em dia, né, gente? É muito tempo. Vamos lá, seguindo. Algumas definições importantes. Tipos de sinais, né? O sinal analógico. Todo sonho de sinal analógico um dia é virar o quê? Digital, né? O sinal analógico, quando nasce, já quer ser digital um dia. E assim foi na história, né? A gente conhece uma série de equipamentos que acabou virando digital, né? É o relógio, a televisão, o rádio ainda não, né? Mas, enfim, quem sabe, né? O telefone, que era analógico, virou digital, né? E qual que é a vantagem de digitalizar o sinal? É a utilização de novos aplicativos, né? E do sinal ser mais preciso. O sinal analógico é um sinal com valores, digamos, N valores, né? Que não são extremamente precisos. Ele sofre uma variação ao longo do tempo, como vocês podem ver nesse gráfico. Né? Num determinado instante T, ele está lá em cima a amplitude. No outro instante, ele está lá para baixo. Então, quer dizer, ele sofre variações ao longo do tempo. Já o sinal digital é bastante delimitado, né? Ele é fixo, né? Você pode sinalizar. Aí está representada a sinalização dupla. No eixo positivo, né? No quadrante positivo, ele está lá para cima, pode ser o bit 1. Para baixo, o bit 0. É muito bem definido, né? Isso implica o quê? Na precisão e na aplicação, na implementação de novas features, novas tecnologias dentro de por exemplo, na telefonia, tá? Aí a gente já citou aí, então, quais são as vantagens da transmissão digital? O sinal é preciso, né? Eu posso aplicar uma série de aplicativos, né, de features novas, e o aumento dessa largura é conseguido usando o quê? Uma compressão de dados. Isso é uma grande vantagem, tá? Aí, parece ser uma definição muito básica, né? Mas é importante para nós de redes de computadores, definir muito bem o que vem a ser bit e o que vem a ser byte, né? O bit é a menor unidade de informação, né? Endereçável, tudo bem. Mas ele vem do quê? De binary digit, bit, né? E é simbolizado com B minúsculo. É isso aí que eu queria frisar, né? Bit é B minúsculo e byte é B maiúsculo, tá? Que vem de binary term, ou termo binário, né? A gente costuma dizer que o byte é um conjunto de 8 bits. Né? Por quê? Né? Na verdade, gente, existe byte de 5 bits, de 6, 7 bits. Tá? Mas adotou-se dizer que um byte é um conjunto de 8 bits em função da IBM. Tá? A IBM, como sendo precursora da tecnologia dos caracteres, EBCDIC, né? Eram formados por 8 bits, então adotou-se dizer que, né, até hoje em dia, ficou padrão dizer que um byte é conjunto de 8 bits. E tudo múltiplo de 8. Né? Claro que nos meios comerciais, quando você vai comprar um equipamento, são 10 gigabits. Esse gigabit, na verdade, ele não é não se utiliza o múltiplo de 8, utiliza o múltiplo de 10, né? Mas o certo é utilizar múltiplo de 8, tá? Vamos passar para frente? Tem bastante conteúdo? Vamos lá. Pois é.
esses códigos são importantes, né? Através dos códigos é que nós conseguimos simbolizar e transmitir os dados, né? E os códigos mais utilizados na face da Terra até hoje são os ASCII, inicialmente de 7 bits, hoje tem de 8, né? E o EBCDIC de 8 bits, tá? E o que é o ASCII? Como a gente já falou, American Standard Code for Information Technology. É uma sigla, né, enorme, né? E esse código é o mais utilizado atualmente, né? Se não único, é o mais, né? O código ASCII ele tem uma tabela, né? Toda ela tem 256 caracteres também, que é o 2 elevado à oitava. E cada caractere ali, né, representado por um hexadecimal. Por exemplo, A maiúsculo é o hexadecimal 41. E assim sucessivamente, tá? Já o código EBCDIC é o utilizado pela IBM, tá? Isso. É um código de 8 bits, né? Que utiliza uma tabela também, né? Vocês podem observar nessa tabela aí, simplificada, que o caractere A maiúsculo, né, é representado pelo hexadecimal C1, tá? O I maiúsculo é o C9. E nesse intervalo de C1 a C9, nós temos A, B, C, D, E, F, G, H, I, né? E a gente vai usar muito essa tabela EBCDIC aí para alguns exercícios futuros, tá? Do J ao R, tá? O J é o D1, hexadecimal D1, e o R é o D9, e assim sucessivamente. Como exemplo, nós temos o caractere A maiúsculo em EBCDIC, seria o hexadecimal C1. Hexadecimal C1, transformando ele em bits, seria 1100, né? 0001. Por quê? Porque estudando lá em organização de computadores, vocês vão lembrar que o C é 12, né? 12 é 1100, tá? E o 1 é 0001. Portanto, essa sequência de bits é o caractere A maiúsculo, ok? Passando, aí eu tenho uma breve, né, tabela do código EBCDIC, que no caso aí ela não está completa, mas já tem os caracteres de controle, de transmissão, de impressão, tá? Tem as letras do alfabeto, os números, enfim, tá? Passando para... Bom, agora vamos fazer um rápido intervalo, porque a gente não tem muito tempo, né? Se surgirem algumas dúvidas, 2 minutinhos, rápido, a gente volta. Vamos lá. Voltando? Então vamos lá. Essa primeira pergunta de Sobral, no Ceará, né? O aluno Kennedy pergunta como era tratada a criptografia dos dados nos primeiros anos das redes de computadores, né? E quem criptografava os dados? O próprio mainframe ou outro equipamento da rede?
as duas respostas, as duas modalidades. Você tinha criptografia em nível de software e nível de hardware. O mais comum era nível de software, tá? Já bem próximos, né, dessa criptografia que a gente tem hoje. A criptografia é um dos segmentos da DTI que é bem aprimorado desde o começo do tempo, que era bastante desenvolvido, né? E Juiz, Rio Grande do Sul, Luiz, onda digital tem valor negativo e é o que deu para entender no gráfico. Se não tem potência, deve ser zero ou isso aqui. Ah, tá. É o seguinte, quando a sinalização digital é dupla, você pode utilizar, por exemplo, a tensão de 24 volts positivo pode simbolizar o bit 1 e 24 volts negativo simbolizar o bit 0. Isso seria sinalização dupla, tá? Com o eixo do X no meio aqui. Sinalização simples seria simplesmente utilizar o eixo positivo acima do eixo de X, onde o 1 seria simbolizado com o gráfico em alta e repouso 0. Tá? A gente vai fazer muitos exercícios na aula que vem. Santa Luz, sobre os sinais representados pelas linhas de Fresnel. Isso é muito complicado. Tá? A gente vai deixar para outra oportunidade, mas eu garanto que a gente vai voltar, tá, Rilson? Gateway faz parte da tabela TCP/IP? Na verdade, TCP/IP não é uma tabela, né? É um conjunto de protocolos. Gateway faz parte... Gateway é um dos equipamentos que são utilizados na camada 2 ou 3, né, do padrão TCP/IP e também no modelo OSI, tá, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Felizmente o nosso tempo é escasso, né, mas vamos passar então para os nossos slides aí. Os modos de operação são 3, tá, gente? Primeiro é o simplex, cujo sinal sai de um ponto A e chega num ponto B, simplesmente, tá? No nosso dia a dia, a gente tem alguns equipamentos utilizados aí que são simplex. Por exemplo, o nosso rádio, né? Onde tem uma estação que transmite a voz e você tem um radinho na sua casa ali que só recebe, né? Você não consegue transmitir. Você só recebe o sinal, tá? A televisão, né? Televisão que, em tese, com a televisão digital, poderia ser, não ser simplex, né? Eu posso considerar, de repente, hoje que ainda é simplex, porque ela não é tão interativa como deveria ser, como foi prometida, né? Quando foi inaugurada em dezembro de 2007, ok? E a transmissão Half Duplex? É quando a transmissão ocorre de um ponto A para B e de B para A, utilizando 2 ou 4 fios, tá? Essa comunicação, ela se caracteriza por ser não simultânea, tá, gente? Ou você transmite de A para B ou de B para A de cada vez, um de cada vez. Não tem como A transmitir para B e B para A ao mesmo tempo, ok? Um exemplo prático é o rádio amador. Que está aí, rádio amador, né? E o full duplex? Full duplex também é uma transmissão de A para B e de B para A, com uma pequena diferença. Tá? Pode ser também de 2 ou 4 fios, né? A diferença é que elas são simultâneas, né? Você pode comunicar de A para B, de B para A ao mesmo tempo. Fazendo uma analogia com a linha de trem, pode passar para frente, um exemplo de full duplex é a linha telefônica. Fazendo uma analogia com uma linha de trem, você observaria o seguinte: se cada trilho ali fosse um fio, nós teríamos 2 fios no primeiro desenho de cima, né? Claro que o trem, na seta vermelha, não conseguiria trafegar na mesma linha, né, de um trem na seta verde, porque aí haveria o quê? Colisão, né? Se eu tivesse duas linhas de trem, ou seja, 4 fios, tudo bem, né? Eu conseguiria trafegar na seta vermelha isoladamente, separadamente na seta verde. Tudo bem, sem colisão, sem problemas, tá? Isso, claro que em linha férrea, o exemplo 1 lá não seria possível, mas a linha 2 seria possível, tá?
Passando isso para comunicação de dados, o exemplo 1 ali, da seta vermelha comunicando ao mesmo tempo, no mesmo trilho da seta verde, é possível em 2 fios. E não há colisão. E qual que é o elemento que torna isso possível? E por que isso é possível? Né? Porque, veja bem, no sentido da seta vermelha, você pode estar trafegando uma frequência X. E no sentido da seta verde, estar transmitido numa frequência Y, ou seja, em frequências diferentes, o que, em tese, nós teríamos, né, 2 vias diferentes, tá ok? Por isso que não tem problema nenhum. Por isso que eu consigo fazer uma transmissão de dados utilizando uma linha telefônica, porque uma linha telefônica tem 2 fios, tá? Não há problema algum. Tá? Se for a 4 fios, então, 2 linhas telefônicas, melhor ainda. Eu tenho modems que utilizam 2 linhas telefônicas, de repente, tá? A de transmissão e a de recepção isoladamente. Passando para frente, uma outra teoria importante dentro de comunicação de dados seria o bits por segundo, que é a velocidade de transmissão, tá? Toda a velocidade de transmissão, gente, é medida em bps, minúsculo, tá? Bits por segundo, ok? Já a unidade de medida em bauds é a chamada taxa de transferência. Tá? O que é essa taxa de transferência? Ou do bom inglês, baud rate, né? Baud rate nada mais é do que, se você, para você nunca mais esquecer o que é isso, você tem ali um varal, né? Hoje não está chovendo, um dia, aliás, hoje está chovendo, então a Dona Maria não vai secar a roupa dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma experiência com laranjas. Vou transportar laranjas por baldes. Eu consigo transmitir de 1 a 4 laranjas de cada vez, tá? Isso é taxa de transferência. É a quantidade de bits que eu transmito por subida de clock, por mudança de sinalização, tá? Eu consigo transmitir até 4 bits de cada vez, aumentando a minha eficiência em 4 vezes, né? Denominado quadribit, tá? E para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre alguns tipos de transmissão, né? A transmissão serial, como o nome já diz, é aquela transmissão que ocorre bit a bit, um bit após o outro, né? Que é justamente o que acontece nas nossas linhas de transmissão, tá? No meio de transmissão, ele só trafega dessa forma, um bit depois do outro. Não existe a transmissão paralela, como você está vendo nesse slide aí, ó. Transmissão, pode passar, aí. A transmissão paralela, todos os bits são transmitidos byte a byte. Todos os bits do caractere são transmitidos de uma vez. Numa linha de transmissão, isso não é possível. Para nós de redes, né, não existe isso, tá? Se você pegar uma lupa e observar no espaço, certamente você vai ver um bit em fila, atrás do outro em fila indiana. Nunca vai ver bits em paralelo, né? O que seria magnífico, né? É aquela tecnologia que aquele cientista suíço estava preconizando, né? Em 1700 e alguma coisa, né? Ele já pensava em transmitir bits em 26 vias paralelas, né? Seria magnífico, né? Assim como seria magnífico, então, no gráfico seguinte aí a gente vai ver, aí ó, seria isso, transmitir todos os bits de um caractere de uma vez, né? Seria um espetáculo, né? Para finalizar a aula de hoje e para iniciar a aula que vem, a gente precisa mostrar para você um gráfico aí, ó. É esse gráfico aí, tá? Esse gráfico demonstra 3 características da onda, tá? A onda é essa aqui, gente, ó. Essa aqui é a onda, né?
Existem 3 características na onda. Uma delas é a amplitude, a outra é a frequência e a outra é a fase. Tá? O que é a fase, gente? A fase são as diversas angulações, né, que são feitas aqui no arco, né, que resultam num ponto aqui na onda. Tá? A frequência é o número de vezes que essa onda aqui se completa ao longo de um tempo t. Nesse caso, é 1, né? Completou uma vez. E a amplitude nada mais é do que essa altura aqui, ó, da onda. Tá? Aqui eu tenho amplitude no eixo positivo, aqui no eixo negativo, né? Então, essa altura aqui, ó, é a minha amplitude. Por que eu preciso saber essas 3 características? Bem, essas 3 características é que vai me possibilitar, né, estudar esse equipamento maravilhoso chamado modem. Né? Que o modem nada mais é do que um equipamento que pega o sinal digital de um equipamento, um microcomputador, por exemplo, né? Passa, né? Ele pega esses dados digitais e transfere para uma linha de transmissão, né? Justamente nesse segmento aqui, ó. Eu tenho aqui, né? Quando ele entra nessa linha de transmissão, ele tem que entrar no meio analógico. Então, o bit, quando passa para essa linha analógica, ela tem que serializar, né? E transformar possível o transporte numa linha analógica. E tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas, as técnicas de multiplexação, utilizando o quê? 3 diferentes características da onda portadora, que é essa onda que a gente acabou de visualizar. Tá? Modem simplesmente é um equipamento que altera uma ou mais características da onda portadora, visando o tráfego, né, dos bits. Tá, ok? Isso a gente considera que seja a modulação do sinal. Tá ok, gente? Eu falei tanto em multiplexação, na verdade o termo correto é modulação. Multiplexação já é outra teoria que a gente vai falar hoje, tá? É modulação do sinal. Né? Então a gente tem 3 técnicas de modulação do sinal: por amplitude, por frequência e por fase. Tá? Multiplexação a gente vai estudar também na aula que vem. E a modulação é o que o equipamento, né, modem, faz com o sinal digital. Tá ok? Terminada essa fase, então, de história, enfim, de algumas teorias de comunicação de dados, a aula que vem a gente vai estudar algumas técnicas de correção de erros, né, que é uma coisa mais prática. Tá? Como fazer um CRC, enfim, como calcular um CRC. Tá ok? A aula não é tão prática assim, né, mas é porque existe muita teoria dentro de comunicação de dados e de redes de computadores. Infelizmente, em 4 aulas, né, não seria possível passar toda a teoria. Ok? Mas fica aqui nosso compromisso, né, no chat atividade, de tirar as dúvidas que porventura surjam ao longo das 4 teleaulas. Ok? Um grande abraço e até a próxima semana. Até lá!